Ô, gente, eu também não estava esperando entrar aqui, mas já que eu estou, eu quero ter o prazer. Estava muito ansiosa, né? Não só a Adria já é, né? Já é conhecida, não precisa de tanta apresentação, ela já se fez apresentar. Mas eu estava bem ansiosa para estar na estreia da Sheila, né? Algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer como é que foi, que eu conheci a Sheila, já sabem, mas tem muita gente nova aqui hoje e faço questão de te apresentar. A Sheila ela foi uma pessoa assim, fundamental numa fase da minha vida que eu estava bem Tá gravando. complicada, Tá. né? Aquela Meu celular fase tá que a fácil. gente... Tá gravando sim. Tudo certo aí? Tá tudo certo, tudo Pode certo. continuar? Pode. Tá tudo certo, né? Isso, pode Então, falar. e ela foi assim a pessoa que me ajudou a encaixar, sabe? Porque às vezes a vida da gente parece que vira um quebra-cabeça assim, né? E a gente vai perdendo peça pro meio do caminho. E a Sheila foi a pessoa que me ajudou a juntar, acredito, até que o meu sucesso na Timol é consequência disso. Então, por isso que eu quis trazer para vocês pessoas que foram fundamentais no meu autoconhecimento, né? Naquela época era mesmo pessoal, e isso repercutiu em todos os sentidos da minha vida. Então, ela realmente foi fundamental no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional, entender coisas que a gente não faz nem ideia que causam assim consequências na nossa vida, e a gente fica ali, né? Batendo de um lado, batendo do outro, e quando a gente chega em alguém que tem uma ferramenta, aquilo tudo clareia. E aí as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais leves. Não é que as dificuldades param de acontecer, não. Os desafios vêm, mas a gente sabe como lidar com eles. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ela me ajudou a encaixar coisas que não estavam fazendo sentido na minha vida. E eu não podia deixar que vocês não tivessem acesso a esse conhecimento também. Então, hoje, gente, vocês vão ter aí, eu digo que é um forte impacto, tá? Talvez para vocês que ainda não conheçam essa ferramenta, vai ser, assim, impactante, e depois vocês contem para a gente aí no privado como é que foi. Porque eu tenho certeza que, assim como ontem, no final da aula, muitos de nós aqui já não éramos os mesmos, hoje a coisa vai acontecer, vai continuar trazendo aí muitos insights para vocês. Portanto, não percam aí nenhum ponto, né? Sheila Hansen. Bem-vinda! Olha, gente, como é que me deixa emocionada para começar a aula? Como é que eu faço? Vê se pode, né? As gargantas aqui já tá assim, ó, tremendo. Mas obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte aqui desse time. Desde o dia que você falou assim, o que você acha? Eu falei, opa, tô dentro, porque eu sabia que era com você. Então, eu estou muito feliz e muito emocionada também de estar aqui com esses rostinhos todos, porque eu sei a confiança que eles têm em você e eu espero transmitir essa confiança para eles também. Então, gente, nossa aula hoje realmente é uma aula impactante. Essa parte de autoconhecimento é realmente uma coisa que toca profundamente na gente. E muitas vezes a gente nem sabe para onde é que a gente está se enfiando quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o autoconhecimento. Mas é fundamental para a gente ter sucesso em qualquer área da vida, né? Ontem, a Adriana deu uma super aula aqui para vocês. Ela deixou claro aqui para todos vocês que agora é a hora de agir. Nós não podemos ficar esperando, né? Eu tenho certeza que vocês saíram todos muito motivados. Quem saiu motivado da aula da Adriana? Para mim, levanta a mão assim para eu ver. É isso. A gente ficou muito motivado com a aula dela, porque realmente ela deixou claro para a gente que a gente não pode ficar esperando, né?
que a gente precisa agir. É isso aí, todo mundo muito impactado. Agora eu queria saber de vocês o seguinte. Ontem ela falou o seguinte assim, ó. Água, papel, caneta, não é isso? Então, todo mundo com papel e caneta, porque a aula vai ter aqui alguns insights que talvez você queira anotar. Se hidratem. E eu diria para vocês que, além disso, na nossa aula, talvez hoje você precise de um lencinho, tá? Se for necessário para você poder usar aí na aula hoje. Bom, para a gente começar aqui a aquecer os motores, o que acontece? Eu quero que vocês me digam se vocês compartilham desse sentimento que eu vou te falar agora para vocês. Ontem vocês tiveram essa aula super legal, saíram daqui super motivados, e eu queria saber de vocês se vocês já participaram de algo em que vocês saíram realmente com aquele gás, super motivados, e falaram assim, agora vai, e de repente começa a passar um tempo, você começa a perceber que você começa a desanimar, que Gente, tá falando que tá cortando? Para todo mundo tá cortando o som? Para mim não tá, não. Eu acho que é a internet, gente. Deu uma Tem gente que tá cortadinha, falando... mas já voltou, Sheila. Tá. Para mim tá ok. O meu tá Eu normal. acho que pode ser a internet, tá? De quem tá cortando, pode ser a Ok. internet. Aí vocês dão uma olhadinha na internet de vocês, tá? Então, voltando aqui. Então, a gente fica super animado, super contente, motivado, e aí, de repente, começa a perceber que as coisas não vão, né? A gente começa a fazer, e aí, daqui a pouco, a gente começa a desanimar de novo, e aí a gente começa a pensar, por que será que a gente vai se desmotivando desse jeito, né? Aí, de repente, a gente tem um outro momento em que a gente pega um gás de novo, mas vocês já perceberam na vida de vocês que em um momento vocês estão muito motivados e, de repente, conforme vai passando o tempo, você vai esquecendo aquilo que você aprendeu, você vai deixando de fazer aquilo que você fez. Não é assim? Quem que compartilha disso? Levanta a mão para eu ver. O ser humano é assim, né, gente? Acontece muito. Por que será que isso acontece, né? Por que será que isso acontece com a gente? E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, mais ainda, quando a gente percebe que pessoas que começaram junto com a gente não desanimaram. A gente desanimou, a gente começou a dar uma baixada, e aquela pessoa que começou junto com a gente está deslanchando, e aí começa a vir aquelas perguntas. Por que será que isso acontece comigo? Poxa, eu queria tanto ser igual a fulano. Por que fulano consegue e eu não consigo? Ai, fulano começou junto comigo. E olha só como ele tá. Aí você já começa a pensar, talvez, será que isso aqui é para mim? Não sei se isso aqui é para mim. Quem já pensou algo parecido com isso, ou exatamente isso que eu tô falando, levanta a mão para eu ver também. Se já aconteceu. Olha aí quanta gente. Elisa falou, é desse jeito. Olha só. Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes, né? Gente, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu tenho uma tela aqui com o rostinho de todos vocês, tá? Aí eu olho aqui para o lado. Então, a pergunta que a gente se faz muitas vezes é, por que fulano consegue ou não? O que está por trás de algumas pessoas conseguirem e outras não conseguirem? Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula hoje, tá bom? Quem aqui é representante da Timol? Levanta a mão para eu ver. Olha quantos! Que legal! Ok, bastante gente, legal. Muito bom. Agora baixem as mãozinhas e eu vou perguntar agora, fazer uma outra pergunta.
Quem não é representante da Timol, mas tem o seu próprio negócio, é autônomo ou alguma coisa assim? Tem um pessoal também, olha aí. Legal. Muito bom, muito bom. Então, nós estamos aqui com uma sala cheia de pessoas que precisam ter esse ânimo, que não podem se dar ao luxo de baixar a sua energia, né? Então, gente, como vocês falaram aí, é do ser humano, às vezes se sentir nessa sensação de que começa bem e depois vai desanimando, né? Vou só pedir para todos deixarem o som desligado, tá bom? Para não dar interferência aqui no som. Então, gente, eu já passei por isso também. Esses pensamentos de, acho que fulano é melhor que eu, porque começou junto comigo e olha lá onde está e onde eu tô, né? Será que isso aqui é realmente para mim? O que acontece comigo? O que será que eu tenho de errado, né? Já passou isso para minha cabeça também, e eu comecei a achar respostas do porquê que isso acontecia comigo, usando a abordagem terapêutica conhecida como sistêmica, tá? A abordagem sistêmica se mostrou muito reveladora para mim e fez tanta diferença na minha vida que eu me tornei terapeuta usando essa abordagem, tá? Então, eu queria começar aqui a nossa aula explicando para vocês um pouquinho como se dá essa ferramenta e como ela pode te ajudar não só na área dos seus negócios, mas para a vida, tá bom? Para quem não me conhece, eu não sei se vocês me seguem aqui, se já me viram alguma vez, muitas pessoas aqui eu sei que não me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Hansen, sou filha do Orlando e da Miriam, eu sou casada, tenho 34 anos, e há 3 anos, mais ou menos, eu me tornei terapeuta usando a abordagem sistêmica, me especializei em terapia familiar e em sexologia clínica e educacional. E em todo esse tempo, desses 3 anos para cá, em que eu me formei, eu venho ajudando pessoas, né, que têm problemas em várias áreas da vida. E uma das áreas da vida de queixas, né, que as pessoas mais trazem para mim no consultório, são queixas relacionadas a finanças e ao lado profissional. E usando algumas técnicas sistêmicas, né, dessa abordagem que eu uso, usando alguns processos, alguns protocolos, eu consigo ajudar essas pessoas a identificar qual que é a raiz dos problemas da pessoa. Se eu perguntasse para vocês aqui, vamos lá, eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. O que é que mais atrapalha você no seu negócio? De maneira breve, se você tivesse que dizer, qual é a coisa que mais te atrapalha no seu negócio? O que seria? Vamos lá. Medo, insegurança, timidez, crenças limitantes, insegurança, medo, procrastinação, timidez. Olha só, minha mente, medo, opinião dos outros, insegurança, falta de tempo, insegurança, o não das pessoas, planejamento, desânimo. Olha só, né? Uma das coisas que mais apareceu aqui foi medo e também insegurança. Ok, você identificou já que você tem medo, você pode já ter identificado que você tem insegurança, ou como a Kátia falou aqui, tudo isso junto, eu tenho tudo isso junto que me atrapalha, né? Mas, gente, os sentimentos, as emoções que nós sentimos, elas estão a nosso serviço. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas vêm para nos servir. Como assim? Ela vem para nos ajudar para algo. Ela está ali para nós, para nos proteger. Então, quando você sente medo, ela está ali te protegendo. Agora, protegendo do quê? A insegurança. A insegurança, ela está ali para te proteger do quê? A timidez, a procrastinação. Esses são os sentimentos e o que atrapalha. Mas percebe que existe algo por trás ainda
Qual será que foi a primeira vez que você sentiu timidez na vida? Qual foi a primeira vez que você sentiu medo? Qual foi a primeira vez que você sentiu insegurança? Então, gente, são questões muito mais profundas. E a abordagem sistêmica, ela consegue ajudar as pessoas a identificar isso, tá? Mas, Sheila, o que é essa abordagem sistêmica? Eu vou explicar para vocês aqui, porque é importante para que vocês saibam usar essa ferramenta, vocês primeiro entendam do que ela é formada, né? O que ela significa. E aí eu vou trazer para vocês aqui, explicar para vocês de uma maneira mais simples possível, porque existem estudos e estudos e mais estudos para comprovar essa abordagem, mas eu vou trazer uma linguagem simples para vocês, e conforme eu for trazendo as explicações, eu quero que você aproveite para anotar os insights que você vai tendo e as identificações que vocês começam a ter, ou coisas que talvez venham à sua mente relacionadas à sua própria história. Então, conforme eu for explicando aqui, preste atenção ao que você lembra, preste atenção ao que você sente, anote, me deu vontade de chorar, me deu um aperto na minha garganta, eu me lembrei de tal coisa da minha infância, porque esses insights são importantes, tá bom? Tentem começar a fazer a relacionar a sua história com o que eu for falando aqui, tá bom? Então, assim, gente, a sistêmica, ela foi criada tendo por base dois conceitos que já existiam há muito tempo. Aliás, eu costumo dizer que a sistêmica ela foi criada pelo nosso Criador desde que o mundo é mundo, né? E aí, depois de muito tempo, um homem muito observador começou a prestar atenção e falou: olha, não é que isso aqui existe? Não é que isso aqui faz sentido? E ele começou a observar essas coisas para criar o que hoje a gente chama de abordagem sistêmica. Mas existiam duas teorias que eram as duas teorias que deram base, que deram suporte para todo o resto. Essas duas teorias, uma é chamada de teoria geral dos sistemas e a outra é a teoria da comunicação. Esse homem que observou essas teorias, ele já tinha estudado um pouco sobre essas teorias e ele resolveu pegar isso e juntar numa coisa só, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona cada uma dessas teorias para que você consiga já começar a identificar algumas coisas em relação à sua vida, tá? Então, a primeira teoria é a teoria geral dos sistemas. Essa teoria fala que um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si. Então, por exemplo, você e o seu cônjuge, como casal, são um sistema. Você e o seu cônjuge, né? E olha os áudios ligados. Você, o seu cônjuge e os seus filhos são outro sistema. O casal é um sistema, a família toda é um outro sistema. Você e a sua profissão são um sistema. Você e os seus clientes são um sistema. Então, nós temos vários sistemas na nossa vida. O sistema familiar, o sistema profissional, o sistema na sua religião, né? Nós temos ali, nós interagimos com as pessoas nesses sistemas, né? E cada sistema que a gente pertence, a gente tem um tipo de relacionamento. Então, por exemplo, o relacionamento que você tem com o seu marido ou com a sua esposa é diferente do relacionamento que você tem com seus clientes, não é assim? Dependendo do sistema em qual nós estamos inseridos, nós temos um tipo de comportamento. E o que a sistêmica percebeu é que, em alguns sistemas, muitas vezes nós começamos a adquirir padrões que são disfuncionais.
comportamentos que são disfuncionais. Aquilo que é disfuncional não funciona, não dá certo, começa a dar problema. Aquilo que é funcional, tá tudo ok, flui naturalmente. Dentro da família, por exemplo, um relacionamento tóxico entre marido e esposa é um relacionamento disfuncional. E existem relacionamentos disfuncionais também entre o profissional e o cliente. Mas onde que está o pulo do gato? Como o nosso primeiro sistema ao qual nós pertencemos é o familiar, nós precisamos dar muita atenção a ele. Porque quando a gente nasce, a gente chega num sistema já, né? Nós chegamos pequenininhos, bebezinhos, dentro de uma família que já existe. Chega um bebezinho numa família que já existe. E aí, nós precisamos dar atenção a isso, porque esse sistema familiar é o que vai nos dar uma direção e um norte de como nós devemos agir nos outros sistemas que nós vamos começar a entrar conforme a gente vai vivendo, né? Então, o nosso sistema familiar é o primeiro de todos. E aí, gente, aqui está uma das primeiras chaves, né, que a gente vai falar no dia de hoje, sobre o segredo do sucesso. Pessoas que têm sucesso na vida e nas vendas, elas já perceberam que para se relacionar melhor com os seus clientes, é preciso entender primeiro como se deram os relacionamentos dentro da sua própria família. Quais foram as disfunções que existiram nos relacionamentos entre você e a sua família de origem? Porque todo mundo teve uma família disfuncional. Não existe pessoa que não teve uma família disfuncional em algum grau. Algumas têm uma família muito disfuncional, outras têm uma meio disfuncional, outras têm um pouquinho disfuncional. Mas por vivermos num mundo muito difícil e por sermos imperfeitos, nós vamos enfrentar desafios na nossa família e nós vamos ter em algum grau essas disfunções. Então, eu vou começar a trazer alguns exemplos aqui. Fiquem atentos para os exemplos para vocês começarem a identificar aí algo sobre o sistema familiar de vocês, ok? Na sistêmica, eu entendo que não existe pessoa isolada. Todos nós fazemos parte de um todo. Sabe essa história assim de que a gente nasce sozinho e morre sozinho? Já ouviram isso? Quem ouviu isso já? Levanta a mão para eu ver. Eu nasci sozinho e vou morrer sozinho, né? Ou então, quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco. Já ouviram isso também? Às vezes a gente escuta isso, né? Balela. Já vou começar falando aqui para vocês. Uma coisa que vocês já vão aprender aqui. Essa história de que a gente nasce sozinho, morre sozinho, que a gente vive, nasce como uma folha em branco, balela. Quando nós nascemos, nós já fazemos parte de um todo, tá? Nós fazemos parte da natureza em si, gente. Vocês já perceberam, por exemplo, que algumas pessoas, elas se sentem melhor ou mais motivadas dependendo da estação do ano? Quem aqui se dá melhor no verão? Levanta a mão para eu ver. Olha, ó, o pessoal do sol está presente. Agora. E o pessoal que gosta do inverno, do frio, para botar aquelas botas, aqueles cachecol, que no frio fica, né? Quem que é o do frio? Do inverno? Aí, tem o povo do inverno também. Então, gente, olha só como a gente faz parte de um todo. Quando algo muda perto da gente, nós mudamos também. Isso acontece até com o clima. Nós fazemos parte de um sistema. E quando uma das partes sofrem algum tipo de mudança, nós mudamos junto. Do mesmo jeito que às vezes a gente percebe que o nosso corpo já não se dá bem quando tem uma troca de estação, quando acontece alguma coisa dentro do nosso sistema, a gente também sente.
mesmo que não esteja acontecendo conosco. Como nós fazemos parte do todo, nós sentimos também. Então, olha só. Vamos imaginar que existe uma família e nessa família o pai, ele sofre um grave acidente. E ele fica tão desesperançoso depois desse acidente que ele acaba caindo no vício da bebida. Por causa do acidente que aconteceu com o pai, ele acaba ali tendo problema com o alcoolismo. E o fato que aconteceu com aquele pai afeta todas as pessoas que estão ao redor dele. Os filhos, a esposa, os pais. Não acontece, ninguém sofreu acidente junto com ele. Ninguém está sofrendo com a dependência como ele. Só ele. Mas todo o sistema começa a sentir aquilo ali. E a maneira como aquela família vai lidar com a situação, com essa situação, pode ser funcional ou disfuncional. Então, imagine que diante dessa situação, os filhos, talvez um filho, que ainda não atingiu a fase adulta, ele se sente obrigado e ele se vê na obrigação de começar a trabalhar para suprir as necessidades daquela família, já que o pai está naquela condição. Será que essa carga alta de responsabilidade no momento em que a criança ou o adolescente ainda não está preparado, somado à angústia e o sofrimento de assistir o pai naquela situação, será que tudo isso não vai influenciar essa pessoa quando estiver na fase adulta sobre a maneira como ela vê o trabalho? Será que isso não vai influenciar se ela teve que começar tão cedo? Quantos de nós aqui já não tivemos que trabalhar cedo com o pai, talvez ir para a roça com o pai para trabalhar? Ou talvez tinha que... Olha aí, a Regina disse que começou a trabalhar com 12 anos. Ou talvez tinha que ficar em casa, cuidando dos irmãos, para os pais ir trabalhar, né? Começaram a trabalhar desde muito cedo, responsabilidades desde muito cedo. Será que isso não vai influenciar na vida adulta, quando ela tiver que realmente botar a mão na massa para cuidar de uma família? Será que não vai influenciar tudo isso que ela passou lá na infância? Ou um outro exemplo. Ó, tem gente aqui, ó. Comecei com 10, comecei com 14, fui para a roça, era babá aos 10 anos, olha aí. Vamos pensar num outro exemplo agora. Imagina uma mãe que é super protetora dos filhos. Uma mãe que protege muito, que coloca os filhos naquela bolha. E os filhos acabam se tornando completamente dependentes dessa mãe para tudo. É muito amor. A mãe tem muita preocupação com aqueles filhos. Nessa família onde a mãe super protege a sua cria, de uma maneira disfuncional, tá tudo equilibrado. Porque a mãe traz para perto, os filhos têm medo de ir para longe, né? Então fica em equilíbrio aquilo ali. Mas isso quer dizer que isso é funcional? Não. Porque, infelizmente, com esse grande amor, a mãe agindo dessa forma, ela não percebe que aos poucos ela vai tirando toda a autonomia daquele filho. E que ele vai crescendo sem ter nenhum tipo de contato com aquilo que vai fazer ele engrossar a pele, sabe? Para se tornar forte e encarar os desafios da vida. E aí, gente, o que acontece? Se tudo acontece no natural, essa mãe envelhece e morre. E aí, esses filhos que não aprenderam desde pequenos a como ir para o mundo, eles se veem completamente sozinhos e sem saber o que fazer.
Pensa. Aqui existe uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão naquilo que os filhos sempre conheceram. Eles tinham a mãe ali para tudo. E para eles conseguirem se estabilizar novamente depois de um luto desse, demora um bom tempo. Aí eu pergunto a vocês, coloquem aqui no chat para mim o que vocês acham. Será que para esses filhos que não aprenderam desde cedo a como ir para a vida, vão se sentir seguros para encarar o trabalho, assumir risco nos seus negócios e ter constância e determinação em frente aos desafios? Será que isso vai ser fácil ou difícil para esses filhos? Olha aí. Não, 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 difícil, não, não, não. Então, percebam, gente, eu estou trazendo aqui para vocês alguns sinais da vida acontecendo, é a vida acontecendo, em que uma pequena coisa muda todo o rumo de uma vida. Ó, tem mais um exemplo. Esse exemplo é um exemplo que a gente chama na sistêmica de unilateralidade. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que nunca tá errada? Que ela sempre acha que o problema está no outro. Ela nunca entende o que é que ela está fazendo que está contribuindo com aquele problema. Vamos imaginar um casal aqui, por exemplo. Quando a gente pensa num casal, as disfunções e as coisas boas também, elas sempre vão acontecer em círculo. Então é assim, ó. É A que faz algo para o B, que faz algo para o A, que faz algo para o B, que faz algo para o A, que faz algo para o B. E isso vai circulando. Só que às vezes essa pessoa aqui, ela não vê o problema nela. Ela só culpa o outro, só culpa o outro. Não consegue admitir os seus erros. Esse tipo de pessoa são pessoas que não sabem lidar com críticas. Que às vezes é chamado para receber um feedback sobre a maneira que está apresentando seu produto, seu serviço, e acha que aquela pessoa já leva tudo para o lado pessoal, sabe? Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem esse tipo de disfunção, será que ela vai estar aberta para ouvir um feedback, para aprender coisas novas, para conseguir assumir os seus erros, para pedir desculpa? Será que isso pode interferir nos negócios? O que vocês acham? Sim ou não? Coloca aqui para mim no chat para eu ver. Pois é, interfere. Interfere com certeza. Com certeza. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, gente, tá ligado àquela teoria que eu falei para vocês, a primeira teoria, que é a teoria geral dos sistemas. É a teoria de que tudo que acontece dentro de um sistema afeta todos que estão ao redor. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Mas tá assim, ó, de coisa que acontece no sistema, que acontece com uma pessoa no sistema, que acaba interferindo em todas as outras. Então, eu quero abrir agora para vocês, eu quero chamar pelo menos umas 2 pessoas aqui, pelo menos umas 2 pessoas, que queiram compartilhar com a gente coisas a respeito da sua vida. Então, como que algo que aconteceu com alguém do seu sistema, que não foi com você diretamente, mas que aconteceu com alguém do seu sistema e que impactou você de uma maneira geral. Quem que quer compartilhar com a gente? Levanta a mãozinha, que aí eu vou chamar, tá bom? Vou chamar 2 pessoas, tá? Pra gente não passar muito do tempo. Vamos lá, Margarete, abre o seu áudio
e compartilha com a gente. O que aconteceu no seu Boa sistema noite. que impactou vocês? Boa noite, Margarete. Seja bem-vinda. No meu sistema aconteceu de meu pai falecer e eu sou a mais velha da família. Então eu tinha planos, deixei algo de fazer, que nós tínhamos planos juntos, eu e meu pai, e terminei para cuidar dos meus irmãos. Mas eu tinha planos na vida, junto com o meu pai. E isso impactou bastante na minha vida, e minha vida tomou um rumo totalmente diferente do planejado. Por ele Daquilo ter que você tinha falecido. programado. Isso. Sim. Aí você teve que lidar com a perda do seu pai, que provavelmente foi uma dor muito grande, e Verdade. ainda com a dificuldade em traçar um novo rumo, né? Porque tudo aquilo que você tinha programado foi por água abaixo. Que ele era o pilar, né? Então, primeiramente Deus, depois ele era o pilar da minha vida. E ele me apoiava muito. Então, a perda dele fez com que eu traçasse outros caminhos que eu não queria traçar. Sim, pois é. Olha aí. Então, nós temos o exemplo aí da Margarete, que deixou claro como algo que aconteceu na família dela impactou a vida dela como um todo depois, né? Obrigada, Margarete, por você ter falado sobre a sua experiência, tá bom? Com prazer. Ó, vou chamar mais uma aqui, ó. Marta Barcelos. Pode ligar seu áudio. Oi. Boa noite, oi. Conta Boa pra noite. gente, o que aconteceu no seu sistema que você acha que te impactou? Você já falou metade da minha história aí. Olha! Olha, com 9 anos eu tive que cuidar dos meus 2 irmãos mais novos porque minha mãe teve eclâmpsia, né? No terceiro filho, depois de mim. Então, isso já mudou muito a minha vida, porque eu deixei de ter infância para cuidar de 2 crianças e ter muita responsabilidade. E com o passar dos anos, minha mãe, muito super protetora dos meninos, e eu, única filha e 3 homens. Você, olha, meu Deus do céu. Então, você imagina como foi difícil. Machistas, meu pai muito rígido, minha mãe muito liberal, entre aspas, passando a mão na cabeça dos filhinhos homens, exigindo só da filha mulher. Eu tinha que ter responsabilidade de adulto, ajudar ela e os filhos, só ela passando a mãozinha na cabeça. Meu pai muito rígido e ela muito liberal com eles. Então, isso criou um conflito a vida inteira. E eu muito cobrada nesse meio, eu já era protegida do papai. E ela tinha ciúme da filha. Olha só, que confusão. E aí, quando eu resolvi namorar, eu quis sair desse ambiente. Casei para sair desse ambiente. Fui para um pior. Mas tive que aguentar até cumprir com o meu voto. Cumpri com o meu voto, tive uma filha e foi horrível, um casamento horrível. Financeiramente muito bom, mas péssimo em sentido espiritual e emocional. E trouxe muitos traumas, muitos traumas. Acabou com a minha individualidade. Eu tive que sair desse casamento e ressurgir das cinzas. E, ao mesmo tempo, eu entrei em conflito com a minha filha na juventude, porque eu tinha princípios que ela não queria seguir e não podia passar a mão na cabecinha dela, porque senão eu ia ter um choque com o meu criador. Ou eu apoio ela nas coisas erradas, ou eu fico do lado dos meus princípios. Isso gerou um grande conflito. Ela foi morar com o pai, que foi seguir o mundo. Então, meu ex-marido tinha uma vida muito, como é que se diz? Dupla. E isso afetou na criação dela. Aí eu me separei, aí voltei para morar com meus pais. Aí voltei para aquele ambiente que eu tinha fugido. Olha só. Ela retornou, meu pai. Retornei para aquele ambiente. E tive que aguentar aquilo tudo. Quando eu resolvi sair desse ambiente, eu fui morar em outro país. Fui morar na Irlanda. Foi uma experiência maravilhosa. Fui fazer meu serviço voluntário lá, fui trabalhar fora, fui
tentar ir me desligando desse caminho. Aí, da Irlanda, morei 2 anos e pouco lá, fui para Portugal. Eu não queria voltar para aquele ambiente de novo, de jeito nenhum. Uhum. Minha mãe continuava passando a mão na cabeça dos homens. Todos eles com problemas, porque ela passava a mão na cabeça deles. Você falou coisas ali que parecia que estava vendo a minha vida. Uhum. Aí saí da Irlanda para não voltar para o Brasil, fui para Portugal. Quando eu estou com a vida toda começando a estruturar, minha filha tem a primeira filha. Aí, médica, morrendo de medo de ter filho. Olha só, ela e o marido médico, e todos os dois com medo de ter filho. Aí eu tive que largar minha vida em Portugal e vim cuidar da minha neta. Primeira neta, né? Quis ganhar minha filha, fui. Fiquei com ela aqui, cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, mas minha mãe não deixou eu cuidar dela para eu poder voltar para Portugal e retomar minha vida. Ela não deixou eu cuidar dela. Eu levava ela para o médico, ela dizia que não queria se consultar. E meu pai sempre deixando eu cuidar dele. Ok, deixei tudo na medida do possível, organizado, voltei para Portugal. Aí fui refazer minha vida de novo. Eu sempre largando a minha vida para cuidar dos outros, abandonando a minha vida para cuidar dos outros. Sempre algo acontecendo em decorrência dessas decisões. Sim. Né? Toda vez que eu quero avançar, acontece uma coisa e me impede. Aí estou em Portugal, começo a fazer tenho um contrato de trabalho, começo a fazer meu documento de residência. Quando eu estou toda estruturada lá, minha mãe fica muito doente. Tudo o que um estrangeiro não quer que aconteça. Aí eu tenho que dormir no aeroporto para poder pegar o primeiro ônibus, o primeiro avião, vim com a roupa do corpo, deixei tudo lá, só com documento, chego aqui, minha mãe já no CTI, meu pai de cadeira de roda, tinha tido 2 AVCs, eu bati o olho nele, eu sabia que ele estava com AVC, e ele chorando, dizendo para mim não abandonar ele com meus 3 irmãos, que brigavam, tinham sido super protegidos. Os super protegidos, quando viram que a protegida dele estava indo embora, ficaram desesperados, um querendo comer o outro. E eles sabiam que eu tinha uma influência muito grande em cima do meu pai, então eles não queriam que eu voltasse de Portugal. Mas eu tinha que ver minha mãe, eu tinha que me despedir da minha mãe, que descansou em 4 dias que eu cheguei. Ela só estava me esperando para chegar, para ela se despedir de mim. E ele, de cadeira de roda, super abalado, desesperado que ia perder ela, não queria que eu fosse embora. E eu com o trabalho lá me esperando para voltar. Mas cadê coragem de largar meu pai nessa situação com meus irmãos não sabendo cuidar deles? Cadê que eu tive coragem de fazer isso? Tive que abrir mão mais uma vez da minha vida, pedir demissão, ficar para cuidar dele e cumprir a missão de cuidar dele, e fiquei. Não me arrependo, porque eu sei que meu pai merece isso, minha mãe também merecia, de eu vir me despedir dela, pelo menos. Ela tentou falar comigo, tentou, acho que pedir desculpa de não ter dado para mim o suporte, eu senti isso, ela só não falava mais, porque ela já estava num estágio muito terminal. Mas eu tenho maior admiração pela minha mãe, nas qualidades que ela tem como uma pessoa cristã, tem muitas qualidades maravilhosas que muitas pessoas não têm. Porém, nessa parte de mãe, ela sempre foi muito, assim, de passar a mão na cabeça dos meninos. E comigo muito exigente, sempre foi muito exigente comigo. Ela dizia, gente, você é forte. Então, ela botava em mim uma responsabilidade. Eu falei, eu não sou forte, não. Quem é forte é Deus que me dá essa força, eu não sou forte. E eu sempre bati muito de frente com ela, embora eu amasse muito e tenho certeza do amor dela por mim. Mas ela não sabia me defender, me proteger e nem me valorizar pelas coisas que eu estava sempre ali para apoiar ela, sempre ali para ajudar ela. E isso, então, olha só, Marta, um conflito enorme com nós duas. A sua história aqui, ó, tá o pessoal tudo falando aqui, ó, gente, é por isso que tem que ter lenço, olha aí, ó, parece a minha história, as pessoas estão se conectando com a sua história. E é realmente isso que acontece. Por isso que eu gosto de falar com as pessoas que estão na aula, porque a gente se reconhece,
um no outro. A gente consegue sentir até a dor do outro conforme o outro conta a sua história. E a sua história é um reflexo de quanta coisa pode acontecer na nossa vida por causa de coisas lá de trás, da nossa constituição como ser humano, de como a nossa criação foi feita, né? Obrigada, viu, Marta, por você ter falado. Foi ótimo. Então, gente, isso aqui são 2 exemplos. Infelizmente, eu não posso chamar mais gente, senão a gente vai passar do horário. Mas isso aqui é um exemplo para vocês verem como realmente coisas que acontecem no círculo familiar refletem na nossa vida como um todo. E vocês que estão aqui procurando hoje a busca pelo sucesso em todas as áreas da vida e nos negócios, é preciso olhar para isso. Para como as coisas que aconteceram no seu sistema impactaram você e está refletindo até hoje, mesmo que você talvez não tenha percebido, porque muitas coisas ficam no inconsciente, né? Mas vamos lá, ó. Eu quero falar com vocês agora sobre aquela segunda teoria. Porque eu falei para vocês no início que agora você tem que esconder e fazer aparecer. Tem gente com o áudio ligado. Aê! Então, gente, o que acontece? Aquele foi a primeira teoria, que aquele homem lá, ele observou e falou assim, isso aqui é bom para lidar com os problemas emocionais. Aí ele guardou a teoria dos sistemas no potinho. E aí ele percebeu uma outra teoria que também era muito importante, uma teoria que era muito interessante, que é a teoria da comunicação. Aliás, gente, falando em comunicação, vocês não podem perder a aula de sábado com o Flávio, viu? Com o Flávio e com a Cláudia. Não deixem de assistir sábado, porque além de uma aula incrível que o Flávio preparou para vocês sobre comunicação, eu estou sabendo que a Cláudia tem uma senha aí que ela vai passar para vocês no sábado, então, sábado é o dia mais importante, vocês não deixem de assistir, viu? Coloca o relógio para despertar lá no horário. Então, vamos lá. Essa teoria da comunicação, que também é uma teoria que dá para usar com uma abordagem emocional, ela fala sobre os efeitos que a comunicação que nós tivemos. Sábado é outro horário, tá? A gente vai passar o horário direitinho para vocês, se eu não me engano, às 14h30, no sábado, tá bom? Então, gente, essa teoria, ela mostra pra gente quais são os efeitos que a comunicação na nossa infância traz para nossa vida, tá? Todos nós, desde que nós nascemos, nós recebemos muitas informações, muitas. E algumas informações são verbais e algumas são não verbais. Eu não sei se vocês sabem, mas 97% da nossa comunicação é não verbal. Nós aprendemos muito mais com o que a gente observa do que com o que a gente escuta, do que os outros falam. Então, nós, desde muito cedinho, nos era comunicado muitas coisas. E dependendo da comunicação que foi feita, nós entendemos algumas coisas a respeito de nós, das nossas capacidades, das nossas habilidades, tá? Tudo comunica, gente, até o silêncio comunica. Se vocês chegam num lugar em que está todo mundo quieto, emburrado, ninguém abre a boca, um pio, você já sabe que é melhor você não puxar assunto com ninguém, né? Porque o silêncio daquelas pessoas está comunicando que aquele povo é de pouca conversa. Aí você já sabe como lidar. Até o silêncio comunica. Então, quando existe uma boa comunicação entre os sistemas, está tudo ok. O Paranauê fica doido é quando as pessoas não sabem se comunicar e acabam passando informações que criam padrões disfuncionais. Lembra que a gente falou sobre padrões que funcionam e sobre padrões que não funcionam? Quando a pessoa não sabe se comunicar, acontece isso. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que um filho tira uma nota ruim na escola. Ele está com muita dificuldade. E o pai, ele sabe que aquele filho está com dificuldade. E aquele pai, ele está preocupado com a educação daquele filho, porque ele sabe que quando a gente tem uma boa educação,
secular, a gente tem mais oportunidades na vida. Talvez esse pai, ele não teve muitas oportunidades porque não conseguiu estudar. Então, ele fica preocupado com essas notas ruins que o filho está tirando na escola. E aí, na intenção de comunicar para esse filho que ele tem capacidade de estudar mais para ser melhor, de tirar notas melhores, talvez esse pai chega para o filho e fala assim, ó, filho, você precisa prestar atenção na aula, você não presta atenção em nada. Você devia estar estudando, você é muito preguiçoso, você não estuda. Os cadernos estão tudo aí, ó, você não abre o caderno para estudar. É uma preguiça, só quer saber de videogame, só quer saber de desenho. Eu, na sua idade, não tinha essas oportunidades que você tem, não. Você está desperdiçando as oportunidades que você tem. Aí, gente, o filho, a informação que esse filho retém, qual que é a informação? Eu sou burro, eu sou preguiçoso, eu sou ingrato. É isso que o filho entende. Quando, na verdade, o que o pai queria passar é: estou preocupado com a sua educação. Estou preocupado com o seu futuro. Daí essa criança, cheia de culpa, ela se empenha, porque ela quer agradar o pai. E ela se empenha, e ela tira boas notas. Aí esse filho, quando pega lá a nota, fala: agora meu pai vai, ó, ficar feliz comigo. Ele vai me elogiar, ele vai, né, ficar feliz, porque eu tirei uma boa nota. E ele chega lá e fala: ó, pai, a nota que eu tirei foi o melhor da sala. Aí o pai tá muito contente. Ele tá numa felicidade só. E ele pensa assim: o que eu posso falar para o meu filho para que ele entenda que ele pode fazer ainda melhor, que ele não pode regredir, que agora ele tem que ser daí para mais, né? Que ele tem capacidade. Então, o que eu posso dizer para ele para que ele veja isso como algo bom e continue? Aí ele vira para o filho e fala assim: você não fez nada com a sua obrigação. Olha aí, não fez mais do que a sua obrigação. Vocês entendem, gente, como uma má comunicação pode acabar com a autoestima e a confiança, a coragem de uma pessoa? Será que esse menino aí, quando ele se tornar adulto, ele vai sentir que ele tem competência suficiente para ser dono do próprio negócio? Será que ele vai ter autoestima suficiente para achar que ele merece ter coisas boas na vida? Olha lá, certamente que não. A Gisele falou: vem a insegurança. Porque as palavras de um pai e de uma mãe numa criança, principalmente se for ali na fase de molde, da gestação até uns 5, 6 anos de idade mais ou menos, fica cravado dentro e a pessoa acha que aquilo ali é ela pro resto da vida. Tudo aquilo que a gente escuta, e não foi porque os pais queriam traumatizar. Você viu que no exemplo eu trouxe aqui para vocês que o pai estava na intenção de, ai, como é que eu faço para... Porque, gente, fala a verdade, você acha que um pai e uma mãe levanta de manhã e fala assim: hoje eu vou traumatizar meu filho, hoje eu vou desgraçar a vida daquele moleque. Deixa comigo, eu vou falar umas palavras que é para deixar ele traumatizado pro resto da vida. Vocês acham que um pai e uma mãe... Olha, gente, tem pais que são mal preparados e mal intencionados. Existem, tá? Mas, na sua grande maioria, os pais, eles falam as coisas achando que está falando algo para o bem, tá? Então, a gente não está aqui tentando culpar ou falar mal do pai e da mãe que fez isso, tá? Mas, na intenção de ajudar, sem saber se comunicar, passou uma informação para a criança que levou traumas para o resto da vida. Aí o fulano conhece a Timol, vou abrir uma franquia e vou vender. Arruma lá sua lista de clientes, vai fazer sua primeira ligação, na hora de apertar o botão, ai meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Ai, se fulano me perguntar um negócio que eu não sei responder, como que eu vou falar? O que eu vou fazer? Ou você, então,
faz seus bolos aí na sua casa, né? Você faz seus bolos, seu crochê, e aí você precisa oferecer para as pessoas. Aí você fica inseguro. Será que meu trabalho é tão bom assim mesmo? Ai, não sei. Deve ter tanta gente melhor que eu. Ai, não vou ligar, não. Para que eu vou oferecer isso aqui, gente? Vocês entendem? Como que o que a gente escuta pode interferir drasticamente naquelas coisas que vocês colocaram lá na frente, lá no início? Medo, insegurança, procrastinação, medo do que os outros vão falar. Será que uma pessoa que tem esse grau de autoestima tão baixo vai pensar assim, no ano de 2023, eu vou fazer muito dinheiro com os meus negócios? Não vai. A pessoa já vai com aquele raciocínio assim, ó, vou ver no que dá. Vou ver o que eu consigo fazer. Vamos ver o que vai dar isso daí. E aí ela vai nesse clima já, com essa crença dentro de si, e aí começa. E aí o que acontece? Ele vê lá nos grupos, fulano que começou junto com ele, estourando, ó, batendo meta. Aí reforça uma crença nele. Tá vendo? Tá vendo que eu sou burro mesmo? Bem que minha mãe falava que eu era preguiçosa. Isso aí não dá para mim, não. E reforça aquilo ainda mais. Vocês entendem como começa a virar um ciclo vicioso e a pessoa não sai dali mais? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Aquela hora eu abri para perguntas para saber o que aconteceu no seu sistema que reverberou em você. Agora eu quero saber quem quer compartilhar coisas que ouviram na infância e que perceberam que, mais ou menos com o que eu falei, que talvez tenha contribuído para que você tenha dificuldades no seu negócio hoje, tá bom? Eu vou chamar 2 pessoas de novo, tá? Vamos lá, Jaqueline. Abre o seu Boa noite seu a áudio. todos. Boa noite. Parabéns, estou amando a live, viu? Uma coisa que eu ouvi muito, que meu pai fazia, ele até pegava no meu tornozelo e falava, você tem um tornozelo grosso, você é preguiçosa. Olha! Ele atribuía o tornozelo grosso a pessoas preguiçosas. E outra coisa que ele dizia muito é que eu era desatenta, né? Que eu não prestava atenção nas coisas. Então, é interessante que o que você está dizendo, você vai se lembrando dessas falas, né? E como elas impactam realmente na nossa vida. Você percebe, Jaqueline, que às vezes quando você precisa fazer alguma ação do seu trabalho aí, vem uma vozinha lá no fundo, muito parecida com essa que você ouvia do seu pai? Sim, com certeza. Principalmente quando eu deixo algum detalhe passar, eu fico pensando, tá vendo? Você não é atento, Tá vendo? você não prestou atenção. Olha aí. É exatamente assim, gente, que acontece. Obrigada, Jaqueline, por você ter compartilhado. Imagina. Vamos lá, vou chamar mais uma. Adriana ou Leandro? Não sei, qual dos dois aí que vai falar? Pode abrir seu áudio. Boa noite. Boa noite. Eu ouvia muito minha mãe dizer, você não consegue. Ela não vai conseguir, eu já até sei. Aí já eu nem começava, né? Porque ela mesma já dizia que eu não conseguia, eu só servia para servir, para ajudá-la, só para ficar, né, atrás do lado, mas que eu nunca não trabalhar, nem adianta ela ver esse serviço, porque ela não vai conseguir, ela não aguenta esse tipo de serviço. Então, eu já me acho fraca. E aí, Adriana, você percebe que hoje, ao fazer ações para o seu trabalho, então, para você ligar para as pessoas, para você fazer uma live no Instagram para divulgar, você já se pegou nessa fala, tipo, eu não consigo, isso aí eu não consigo? Muitas vezes, 1000 vezes pensando, será que eu vou conseguir falar? Será que vai me ouvir? A voz, né?
Uhum. Nossa, muito difícil. Mais uma história aí, gente, da Adriana. Obrigada, Adriana, por você ter falado, viu? Exemplos reais aqui, ó, de duas pessoas que a gente pegou, de vozes que ressoam. Quando você fecha seus olhos, a voz de quem que vem na sua cabeça? O que que essa voz diz para você? Então, eu vou propor aqui um exercício para vocês fazerem. Anota aí no seu caderno para você fazer. É o exercício de vozes familiares. Você vai pensar, fechar os seus olhos e pensar primeiro numa pessoa. É a voz de quem? Quem é a voz de quem que aparece na sua mente? E depois que você descobrir a voz de quem é, você vai pensar o que essa voz diz. Tente se lembrar das palavras. Tente se lembrar do som, da entonação da voz que a pessoa usava para falar essas palavras para você. E tenta fazer um link com os problemas que você começa a passar hoje. Vocês vão se surpreender com quanto de similaridade tem das vozes que vocês ouviram na infância com as limitações que vocês dizem ter hoje. Talvez vocês nem tenham percebido, porque muitas vezes, gente, a gente não percebe. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem vozes familiares que ficam no nosso inconsciente que a gente não lembra. É como se fosse um iceberg que fica debaixo da água, a gente só consegue ver a pontinha. Mas sabe aquela parte de baixo que ninguém vê? Estão lá as vozes familiares. Você não se lembra que falaram isso para você, mas está no seu inconsciente. E muitas vezes, quando você fecha os olhos e você tenta fazer esse exercício, coisas vêm em mente. Eu me lembro do primeiro exercício, do primeiro cliente que eu tive em consultório. Me formei, fui, ouvi meu primeiro cliente. E meu primeiro cliente chegou com uma queixa profissional. O que aconteceu com ele? Ele tinha desenvolvido uma crise de síndrome do pânico, que dava todos os dias na hora de dormir. Todos os dias na hora de dormir. E ele tinha o seu próprio negócio, em sociedade, com uma pessoa da família. E ele começou a ter problemas com a pessoa da família, com esse sócio, porque ele não estava conseguindo trabalhar. Quem aqui já ficou sem dormir sabe como que é, não é? Quando a gente não dorme direito de noite, como é que a gente fica? Não presta para nada, né? No outro dia, porque o sono é muito importante. O sono é vital, é uma das coisas que todo ser humano precisa para conseguir ser produtivo. E aí, gente, ele estava com essa dificuldade, porque ele não conseguia dormir por causa das crises de pânico que ele tinha. Ele começou a ter dificuldade financeira. E aí ele começou a ter dificuldade na família, porque ele começou a se sentir mal, porque ele não estava conseguindo suprir para a família dele o que era necessário. A esposa dele estava ficando estressada, porque os dois dormiam na mesma cama. Quando ele tinha crise de ansiedade, de pânico na cama, ela não conseguia dormir também. Essa foi a queixa que ele chegou. Aí lembra que eu falei que na sistêmica a gente vai olhar para o todo? Lembra que eu falei que na sistêmica a gente vai colocar foco nas relações familiares? Então a gente começou por ali. E na primeira sessão a gente já deu o checkmate, a gente já descobriu aonde estava o problema. E a questão, gente, é que ele não lembrava. Olha, André perguntou, Shelly, quando não se tem lembranças da infância? Dentro de um atendimento, a gente usa algumas ferramentas que a pessoa às vezes consegue se lembrar, e foi o que aconteceu com esse rapaz. A gente começou a conversar e uma das perguntas que eu fiz para ele foi: como que eram as noites na sua casa quando você era criança? E aí ele começou a falar: eu dormia com a minha irmã, a gente tinha o mesmo quarto, eu dormia com a minha irmã, na verdade eu dormia com os meus pais, depois que eu saí do berço, demorei para ir para o quarto, mas aí fui para o quarto, a gente compartilhava o quarto, eu e a minha irmã. E como que eram as noites? E aí ele ficou meio assim, a gente começou a fazer umas ferramentas, e aí ele começou a chorar muito, muito, muito. E aí ele se lembrou, gente. Ele se lembrou que, enquanto ele dormia, o padrasto entrava no quarto e violentava a irmã dele.
E o que estava acontecendo com ele? À noite, quando ele tinha síndromes do pânico, era o inconsciente dele lembrando, cuidado na hora de você dormir. Dormir é perigoso. Coisas acontecem quando a gente está dormindo. Fica atento, abre o olho. E isso estava impactando o casamento, o trabalho, a autoestima dele, a espiritualidade dele, o relacionamento dele com a filha. Então, vocês percebem, gente? E ele não se lembrava, não. E aí, né, com os processos terapêuticos, a gente conseguiu resolver e recebi o feedback dele, o telefonema dele depois, falando que em menos de uma semana ele já tinha voltado a dormir de novo, sem crises de ansiedade. Mas por quê? Porque ele precisou botar reparo, como diz a minha família, no que acontecia lá na infância dele. Ele precisou olhar para o todo. E é isso que a sistêmica faz por nós. Nós vamos colocar um foco maior no seu sistema de origem, para que você consiga entender como que as suas primeiras relações, que são as relações que moldam toda a sua vida para frente, estão impactando você. Como é que o que aconteceu na sua infância moldou o profissional que você é hoje? Como o que aconteceu na sua infância moldou o marido e a esposa que você é hoje? O pai e a mãe que você é? Como você é com seu cliente? Como você lida com o dinheiro? Então, gente, é dessa forma que a abordagem sistêmica pode ajudar você a destravar aí o seu sucesso nas vendas. Elas podem começar a virar chaves muito importantes. Eu tenho certeza que aqui nessa aula, eu estou vendo aqui, subindo aqui as frases de vocês, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está começando a pipocar de coisa na cabeça. E talvez vocês já estejam pensando, será que isso que eu vivi também impacta nas minhas vendas? Será que isso que eu vivi está impactando? Será que se eu olhar para isso, vai destravar? Olha aí, a Valéria disse que a cabeça dela está em 1 milhão. Então, gente, pessoas que têm sucesso na vida, e ontem vocês definiram maravilhosamente o que é sucesso, pessoas que conseguem ter sucesso na vida entendem a importância de entender como se deu as coisas lá na sua família de origem. A sistêmica, ela ajuda você em 2 pontos principais em relação a negócios. Esses 2 pontos também são muito importantes, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte da aula, tá? Porque são 2 pontos muito, muito importantes para você começar a destravar aí a tua vida no sentido profissional. Vocês estão bebendo a água de vocês? Bebe essa água aí, gente, que ó, nosso corpo somatiza. A gente começa a lembrar, começa a ter sensações, memórias, nosso corpo somatiza, aí a gente começa a sentir uma dorzinha ali, uma dor de cabeça, um incômodo, uma tensão. Bebe água, porque a água é boa, vai liberando toxina, tá? Então, vamos bebendo água aí. Vamos lá. 2 pontos que a sistêmica ajuda você, são os 2 pontos que eu bato firme nos clientes quando vem, ou em qualquer processo que eu vou estar com uma pessoa para destravar aí, né? Primeira coisa, a sua lealdade familiar. Anotem essa frase que eu vou dizer agora. Nós somos muito mais leais do que livres. Nós somos muito mais leais do que livres. Como eu falei anteriormente, quando você nasce já inserido num sistema. Já existe um monte de gente, você chega lá num sistema que já está funcionando já. Certo? Seus pais, eles já viveram uma vida inteira antes de você chegar. Vocês sabem quantos anos os pais de vocês tinham quando vocês nasceram? Quem sabe, coloca aqui no chat para eu ver. Quando você nasceu, quantos anos seus pais já tinham? O pessoal não sabe quantos anos o pai tinha.
20 anos, 22, 19, 28, 23, 18, 19, 26, 18, 20, 25, 27, 30. Olha aí, já tinha vivido uma vida, né? Quando você chegou. Então, gente, eles desenvolveram uma forma de funcionar. Quando você chegou, eles já tinham um script, eles já tinham uma forma de viver. E esse jeito de funcionar, eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, e que foi assim, ó, de geração para geração. E quando você chega para você fazer parte dessa grande família que adquiriu esses comportamentos durante décadas, anos, você começa a funcionar do mesmo jeito que eles funcionam. Do jeito que eles funcionam, você também começa a funcionar. Porque para você se sentir pertencente. Na verdade, são duas coisas que acontecem. Ou você tem que fazer igualzinho sua família para você se sentir pertencente, ou talvez você não concorda com o jeito que eles vivem. E aí você fala que você quer ser totalmente diferente. Não, não, isso eu não concordo. Eu vou ser totalmente diferente, que é as ovelhas negras da família. Né? Só que a questão, gente, é que as duas formas de pensar, ser igualzinho, 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 ou querer ser completamente diferente, vai te trazer problema. O segredo está ali no meio termo. Estar em qualquer um desses dois extremos pode te prejudicar. E a abordagem sistêmica, ela pode te ajudar a ter clareza olhando de fora, quais são os comportamentos que a sua família tem de anos, que talvez veio dos seus tataravós, que passou para os bisavós, que passou para os seus avós, que passou para os seus pais, que passou para você. Comportamentos de gerações que talvez você está sendo leal, você está repetindo. Talvez a sua família tenha passado por muitas dificuldades. E por ter passado por muitas dificuldades na vida, eles priorizam a segurança financeira. Talvez eles falam assim, olha, esse negócio de você trabalhar como autônomo, você vender coisas, um mês você tem salário, no outro é outro completamente diferente, isso é furado, não, você precisa de um negócio registrado. Ou você precisa estudar para ser funcionário público, né? Para ter segurança. Ser diferente disso vai completamente diferente ao padrão familiar da sua família. Então, a gente precisa começar a perceber, na sistêmica a gente consegue usar ferramentas para isso, no sentido de, o que é que eu estou repetindo da minha família? No que eu estou sendo mais leal à minha família, que está tirando a minha liberdade? Vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira, coloca aqui no chat para eu ver. O que é que vocês ouviram da família de vocês sobre dinheiro? O que você cresceu ouvindo seus pais ou seus avós falarem sobre dinheiro? Conta aí para mim. O que seus pais falavam sobre dinheiro? Seus tios, seus avós? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é tudo. Dinheiro é materialismo. É difícil ter dinheiro. Dinheiro é sorte. Dinheiro não é capim. A pessoa não vale o que tem. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é fácil de ganhar. Dinheiro é difícil. Quem guarda sempre tem. Dinheiro é ruim. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é sujo. Não tem pé de dinheiro. Quem tem dinheiro é rico. Olha aí, gente. Dinheiro é necessário. Nunca tive incentivo e ambição correta. Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Se quer dinheiro, vai trabalhar. Tem que guardar para a hora de necessidade. Olha quantas coisas. Você pensa que meu dinheiro é capim? Dinheiro não cai do céu, não. Não era isso que a gente ouvia? Quantas dessas frases você já não repetiu para os teus filhos, hein? Vocês ouviram lá? Ou que talvez não repetiram, mas que estão aí dentro da sua cabeça. Morre de medo de ganhar dinheiro e os outros acharem que você é materialista.
morre de medo de se empenhar um pouquinho mais e as pessoas acharem que você não está dando prioridade para aquilo que é mais importante. Tem medo de ficar rico. E trabalho? É muito parecido, né? O que na sua família falavam sobre trabalho? O que você ouviu na sua família, conforme você foi crescendo, sobre trabalho? Era gostoso trabalhar? Trabalhar é bom? Como que é? O que falava sobre trabalho? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para ser alguém. Trabalho é suado, é sofrido, é difícil. Tem que ser concursado. Trabalho bom é só com carteira assinada. O importante é o pagamento no fim do mês. Para ser alguém na vida, tem que trabalhar muito. Pobre, quando descansa, carrega pedra. Tem que trabalhar para não depender do marido. Olha, você não dependa do seu marido. Odeio meu trabalho, só trabalho para criar vocês. Olha quantas coisas sobre trabalho. Agora pensem na frase que eu falei para vocês anotarem. Nós somos muito mais leais do que livres. E quanto mais você resiste a essas frases, quanto mais você resiste, mais você persiste nesse padrão. Quanto mais você resiste, mais você persiste nesse padrão. E é por isso que a gente precisa entender quais são os comportamentos que às vezes já estão na nossa família 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações que estão influenciando na nossa vida hoje. Essa é uma das coisas que a Sistêmica faz para te ajudar. Segunda coisa que é importantíssima, que quando uma pessoa vem com uma queixa profissional ou financeira, eu tenho que trabalhar. É aprender qual é o seu verdadeiro potencial e saber usar o seu potencial. Alguém aqui arrisca dizer, coloca no chat se souber. Alguém se arrisca aqui a dizer, tem alguém com o áudio ligado. Confiram aí os seus áudios. Alguém arrisca dizer para mim de onde é que vem o nosso maior potencial? De onde vem o seu maior potencial? Quem arrisca dizer para mim? Diamantes aqui não vale. Da mente, do papai, de nós mesmos, na mente. Do seu cérebro, do criador. Da mente. De nós mesmos. Acredito que tem que ser de nós, da mente, da família, dos meus desejos, da minha família, do meu autoconhecimento, dos meus ancestrais. Olhem, a maioria aqui está dizendo que é de si próprio. Eu vou dizer para vocês, gente, nós temos muita força dentro de nós. Porém, como a Thaís Barreto disse aí, nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. E tirando o nosso Criador, a nossa maior força vem dos nossos pais. Uma árvore que produz bons frutos, frutos bonitos, viçosos, gostosos, tem uma raiz forte. Tem uma raiz saudável. É impossível que uma raiz ruim dê bons frutos. É por isso que os nossos pais, eles são uma das pessoas mais importantes na nossa vida. Foi por intermédio do nosso pai e da nossa mãe que juntos a nossa vida foi gerada. Olha, o povo começou a falar, eu tô lascada, eu tô ferrada. Ai, meu Deus do céu, começou a ficar preocupado, né? Isso acontece muito. Mas é importante a gente falar sobre isso. Como a Adriana falou ontem, nós preparamos uma aula aqui forte para vocês, gente. É uma aula realmente para adultos. E olhar para isso vai potencializar a sua força e vai te deixar no seu adulto.
É muito importante. Porque se a gente quer produzir bons frutos na nossa vida, a gente precisa olhar para a nossa árvore e olhar para a nossa raiz. A nossa energia de vida começou, presta atenção, a nossa energia de vida começou no encontro do nosso pai e da nossa mãe, quando estava lá junto, gerando a gente. Então, é de lá que vem a nossa força. E, infelizmente, o que se nota, nesses 3 anos de atendimento que eu venho fazendo com centenas de pessoas, o que eu noto na minha prática é que as pessoas menosprezam muito a influência que os nossos pais têm na nossa potência de vida. Quais são os comportamentos que geralmente aparecem? Eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu não tenho pai e mãe. Talvez porque já morreram, talvez porque o pai abandonou, foi embora e largou a família. Talvez porque a mãe deu para adoção. Talvez porque a mãe morreu no parto. Talvez porque foram abusados psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente pelos pais. E aí, quando cresce, não quer mais saber. Eu não tenho pai e mãe. São muitas as coisas que as pessoas falam, né? Você entende que no momento em que você anula a existência de um deles, vale para filhos adotados também. O que eu estou falando aqui vale para todo mundo, tá? Filhos adotivos também. Você entende que no momento que você anula a existência do seu pai e da sua mãe, você anula a sua própria vida? Você anula a sua energia de vida, você anula a sua própria existência. Foi de lá que você veio. Como é que você vai ser forte para qualquer coisa na sua vida se a tua fonte é inexistente? Se você fala que você não tem pai e mãe. Quer ver outro comportamento comum? Que é muito comum? Menosprezar a potência dos pais. São filhos que às vezes vê os pais como coitadinhos. Ai, tadinho do meu pai e da minha mãe. Como se eles fossem incapazes, como se eles fossem frágeis. Talvez, por já ser idoso ou idosa, ai, tadinho do meu pai e da minha mãe. Ai, viraram criança de novo. Começa a infantilizar, tirar a dignidade dos pais, às vezes, sem perceber. Começa a pensar que eu sei mais do que os meus pais. Porque, olha, meus pais mal sabem fazer as coisas. Eu, ultrapassei eles. Tadinhos. Ai. Conta pra mim, como é que você vai tirar força dos seus pais se você considera eles uns coitados? Como é que você vai tirar potência dos seus pais se você olha para eles e você acha que eles são fracos? Onde é que você vai buscar a sua força? Quem é que vai ser a sua fonte? Se você é 50% seu pai e 50% sua mãe, e os dois são fracos, isso dá quanto por cento de você, de fraqueza? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Infelizmente, muitas pessoas não pensam. Aí eu vejo pessoas que têm um enorme potencial, mas tem potencial para fazer coisas absurdas na vida, mas que tem desânimo, que não tem energia, que não tem objetivo de vida, vai vivendo como dá, se contenta com o que tá bom, com coisa pouca, vai empurrando com a barriga, se acostuma com o que é ruim. E aí, gente, olha, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho muito isso com os meus seguidores lá no Instagram, com as pessoas que estão nos meus processos, em atendimentos. Só para vocês terem uma noção, você sabia que se você tem qualquer tipo de problema com seu pai ou com a sua mãe, vamos falar com a mãe primeiro. Se você tem qualquer tipo de problema com a sua mãe, uma das consequências é você trabalhar de sol a sol, 365 dias no ano, sair de casa no escuro, voltar de noite. Se você tiver problemas com a sua mãe, você vai trabalhar igual condenado.
e você não vai ter dinheiro? Vocês conhecem pessoas assim? Que trabalham de sol a sol e quando vai ver o filho, cadê o dinheiro? Isso com a mãe. E quando tem problema com o pai? Se qualquer pessoa tem qualquer tipo de problema com o pai, sabe qual pode ser uma das consequências? Você trabalha, você recebe. Você fala assim, olha, eu tenho um bom salário. Eu recebo, viu? Dinheiro entra. Só que eu não sei para onde que ele vai parar. Eu não sei com que eu gasto. O dinheiro entra quando eu vou ver, tô cheio de dívida. Eu recebi. Mas o dinheiro não sobra. Eu não sei o que acontece com o meu dinheiro. Vocês já ouviram gente falar assim? Eu não sei o que acontece com o meu dinheiro. Meu dinheiro parece que tem asa. Aí, ó, o dinheiro cria asas e sai voando. Problemas com o pai. Vocês estão vendo a importância? Alguém aqui, coloca aqui para mim no chat. Alguém aqui sabia que a família de origem, o pai e a mãe, influencia tanto assim nos teus negócios? Eu sabia, não, eu nunca, sim, sabia, sim, não sabia, não, sim, não, mais ou menos. Olha só. Por isso que a gente precisa ver essas aqui que eu falei para você, essas duas coisas aqui de não aparecer dinheiro, ou o dinheiro aparece e a gente não sabe para onde foi, são só duas das consequências. Mas tem, ó, um monte de coisa que ter problema com pai e mãe atrapalha na tua carreira profissional. Aí talvez você fale assim para mim, Sheila, eu não tenho problema com meus pais, não. Meu Deus do céu, eu e os meus pais, nós somos assim, a gente não se desgruda. É um amor, meus pais são meu exemplo. Eu não vivo sem os meus pais. Olha, meus pais para mim... Olha, se eu falar para você que talvez, esse amor, esse grude, essa coisa que você diz que é maravilhosa, talvez tenha um paranauê escondido aí que talvez você não tenha percebido. Sabia que pode ter acontecido isso? Às vezes, gente, quando a gente está no meio do vulcão, a gente não percebe muita coisa. Muitas vezes a gente só consegue perceber quando a gente olha de fora, sabe? Quando a gente olha de fora as coisas que acontecem na nossa família, a gente fala, eita, não tinha percebido que era assim, não. Então, vale a pena investigar. O nosso relacionamento com os nossos pais é o que nos autoriza para a vida. Então, eu quero propor para vocês um exercício para a gente fazer aqui agora, que é um exercício que pode já destravar muita coisa aí na sua vida, tá? Olha só, a Alessandra fez uma excelente pergunta. Mas qual é a solução de tudo isso? Como que a gente resolve isso? Existe solução. É um processo que você precisa passar. Não existe pílula mágica e nem estalar de dedos. Mas a gente vai fazer um exercício aqui agora, que pode ser que só com esse exercício que você fez, você já comece a notar algumas diferenças aí na sua vida. Não é a solução dos problemas. Não é a solução dos problemas, tá? Mas pode ser que comece a te ajudar pelo menos aí até o restante dessa semana. Observa como fica aí a tua força interior depois desse exercício que a gente vai fazer juntos aqui, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês fiquem numa posição confortável. Se tiver numa cadeira, tenta recostar assim, ó, para ficar bem confortável. Se tiver com as pernas cruzadas, descruza suas pernas. Pega assim as palmas das suas mãos e coloca assim, ó, em cima das suas coxas. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera para eu visualizar vocês. A gente está encaminhando aí para o final da nossa aula. Fica até o final que eu tenho uma coisa para falar. Vamos lá. Então, fechem os olhos. E sabe aquela respiração que todo mundo fala assim,
Respira fundo para tranquilizar. Essa é a respiração que você vai fazer. Vai encher o pulmão de olhos fechados, tá? Todo mundo pode fechar os olhos. Fecha os olhos e respira. Enche o pulmão de ar e solta. Enche o pulmão de ar e solta. Sente aí o chão embaixo dos seus pés. Sente o lugar que você está sentado. Escuta a minha voz. Vai sentindo o seu corpo relaxando conforme a gente vai respirando. E agora eu quero que você tente visualizar aquilo que a Adriana falou para vocês na aula ontem. Ontem a Adriana pediu para vocês identificarem um objetivo, terem um objetivo definido. O que é aquilo que vocês querem viver? Vocês pensaram o que vocês querem viver para a vida de vocês? O que vocês desejam para a sua vida e para a vida da sua família? Visualize isso na sua frente. Tudo aquilo que você mais quis. Tudo aquilo que vai te deixar feliz, que vai te deixar se sentindo bem-sucedido, que vai te deixar em paz, que vai te deixar realizado. Está logo na sua frente. Só que você vai imaginar que existe algo atrás de você que você precisa dar atenção. Então, imagine que você dá as costas para esse objetivo e se vira. Você se vira para olhar o que está atrás das suas costas. Quando você se vira, você enxerga o seu pai e a sua mãe. Se você não conheceu o seu pai e a sua mãe, imaginem um homem e uma mulher. Tente visualizar o rosto, o corpo do seu pai e da sua mãe. Imagine eles de frente para vocês. Nesse momento, reconheça que você é pequeno diante dos seus pais. Seus pais são maiores que você. Como você é adulto e você consegue olhar de frente para os olhos dele e dela, você decide sentar no chão para demonstrar o quanto você é pequeno em frente ao seu pai e à sua mãe. Você se senta no chão e fica pequenininho. E num sinal de respeito aos seus pais, você abaixa a sua cabeça. E então você diz o seguinte: tudo o que eu vivi até hoje foi graças a você, papai e mamãe. É graças a você, papai e mamãe, que hoje eu estou aqui. Imagine agora que os seus pais pegam você e te levantam, um em cada braço. Eles te deixam de pé. E agora você tem o mesmo tamanho que o seu pai e a sua mãe. Porém, com muito respeito a tudo o que eles fizeram, você diz a eles: papai e mamãe, me autorizem a ir para a minha vida. Papai e mamãe, me autorizem a fazer escolhas diferentes. Papai e mamãe, me permitam levar a nossa família para um lugar mais além. Imagine agora que os seus pais, cada um no seu ombro, um no ombro direito e o outro no ombro esquerdo, viram você de frente. Eles te colocam olhando novamente para o seu objetivo, para aquilo que você quer viver da sua vida. E olhando para esses objetivos, você escuta a voz deles, dizendo: querido filho, querida filha, você tem a minha autorização. Você pode fazer as coisas do seu jeito. Você tem esse direito. É a sua vez.
E então eles te dão um empurrão para frente, com muito amor e carinho. Você dá 2, 3 passos com o empurrão que eles deram. E então, um pouco inseguro, você vira só o seu pescoço e olha para eles. E quando você olha para eles, eles estão sorrindo e dizendo: vai, 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 vai. E então você se vira e vai de encontro com o seu objetivo. E à medida que você dá passos para esse objetivo, você diz para si mesmo: agora é comigo. Só depende de mim. Repitam aí. Agora é comigo. Só depende de mim. Mais uma vez. Agora é comigo. Só depende de mim. Continua respirando. Sente a força do seu pai e da sua mãe aí no seu ombro. Respira. Ai, ai. Quando estiverem prontos, pode abrir o olho. Muito bom. Coloquem aqui para mim no chat como foi essa experiência. O que você sentiu fazendo esse exercício? Essa visualização emocionante, libertador. Eu fiquei tipo, uau. Chorei. Esquisito, mas foi bom. Emocionante, leveza, eu chorei. Senti livre, muito forte, me emocionei. Sono. Sono. Maravilhada, eu chorei muito. Não consegui fazer. Levanta a mãozinha para mim assim, ó. Quem teve dificuldade de enxergar, quem teve dificuldade de imaginar, quem não conseguiu visualizar, levanta a mãozinha para eu ver. Muito bom. Não se sintam esquisitos, viu? Vocês que não conseguiram visualizar. Não precisa se sentir... Porque será que eu não consegui? Essas pessoas que não conseguiram, talvez tenham feridas mais profundas. Sabe aquilo que eu falei do inconsciente? Nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele foi criado de maneira perfeita e maravilhosa. Nosso cérebro, ele nos protege de dor, de lembrança. Então, muitas vezes, para te proteger, ele não deixa você se entregar para esse tipo de exercício. E isso é comum. Acontece. Tá? Não precisa se sentir mal por causa disso. Com um pouco de treino e com técnicas, a gente consegue fazer isso. E para aqueles que talvez já perderam o pai e a mãe, já faleceram, entendam que os nossos pais, eles continuam vivos dentro de nós. Eles estão descansando, né? Esperando o momento certo para voltar. Enquanto isso, eles ficam aqui no nosso coração. Quem já perdeu o pai e a mãe, sabe que o amor continua o mesmo, talvez até aumentou já, né? Quando você olha para o espelho, você vê se é 50% pai, 50% mãe. Então, é como se eles vivessem dentro de você. Pode ser que talvez você já até tenha ouvido, meu Deus, você falou igualzinho seu pai agora, você falou igualzinho sua mãe. Olha o jeito que você fez com a cara, lembrei tua mãe agora. Porque eles continuam vivos dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nas nossas lembranças, nos nossos sentimentos. Olha que a Daisy falou, eu só tenho minha mãe. Você tem sua mãe e seu pai. Você tem os dois. Você é a mistura dos dois.
Esse exercício é um exercício muito poderoso, é uma das técnicas sistêmicas que a gente usa, que faz muita diferença. Eu peço para vocês ficarem atentos nos próximos dias, sentindo essa força que vocês resgatam do pai e da mãe de vocês para os negócios, tá? Então, se eu pudesse dizer para vocês um recado final nessa aula, para você ter sucesso nas suas vendas e na sua vida, um dos segredos é o autoconhecimento sistêmico. A gente precisa conhecer quem nós somos e o fruto do que nós somos. O que fez com que eu chegasse até aqui, onde eu estou hoje, com esses pensamentos, com esses sentimentos. O que me trouxe até aqui? O que foi que eu vivi na minha família de origem, que impacta a minha vida até hoje? Meus amores, acreditem, estratégias de vendas, técnicas de vendas, é muito importante. É muito importante, mesmo. São imprescindíveis. Mas se você não conhecer o todo, se você não olhar para essas partes, para o autoconhecimento, pode ser que de nada adiante todas as suas estratégias. E é por isso que esse time que a Cláudia montou é tão especial. Porque ontem vocês conversaram um pouquinho com a Adriana e ela mostrou para vocês que é possível. Ela desenvolveu vocês e a ponto de vocês perceberem que sim, é possível. Hoje eu estou trazendo aqui uma ferramenta para que você conheça você profundamente. Não só o que você vê no espelho, não só o que você acha que é, mas tudo. Autoconhecimento profundo. Sábado, o Flávio vai trazer agora as técnicas, estratégia. Porque não adianta nada você saber essas coisas e depois você não saber como fazer as ferramentas que você tem que usar no dia a dia mesmo, na praticidade. É esse conjunto de coisas, tudo junto, que vai fazer você ter sucesso. Então, não percam a aula de sábado, porque sábado vai fechar assim, ó, com chave de ouro, tudo que a gente conversou, tá bom? Não menosprezem o poder do autoconhecimento e da influência que a sua criação e a sua família tiveram dentro de você. Isso se revela nos seus poros, revela na sua maneira de falar. Lembrem-se que quando uma pessoa compra um serviço seu ou um produto seu, eles compram primeiro você. E é por isso que você precisa estar bem. Para que depois, quando você conseguiu a confiança com eles, aí sim eles vão conseguir entender a importância daquilo que você está oferecendo. Tá ok? Agora, eu vou pedir para minha produção vir aqui, rapidinho, produção, porque eu quero tirar uma foto com vocês. Tá? Eu amei o rostinho de vocês. Eu quero, por favor, que todo mundo abra a câmera. Por favor, abram a câmera. E sejam pacientes comigo agora aqui, porque a gente tem muitas telas e eu quero printar o rostinho de todos vocês. Tá bom? Produção? Eu não sei como é que faz. Gente, eu sou uma coisa com tecnologia. Aí eu chamo minha produção aqui para poder ajudar. Eu queria que você printasse aqui as telas, por favor. Todas? Que tá com o áudio ligado. Vamos lá, todo mundo fazendo um sorrisão bem bonito. Eu vou printar a primeira tela, todo mundo sorrindo. Não mandem nada no chat, tá? Para poder... Só mais um pouquinho. Vai na próxima. Todo mundo sorrindo. Sorrisão.
Mais um pouquinho. Olha, gente, tem tanta gente aqui. Olha o sorrisão de vocês. Que legal. A gente não tá te vendo, Sheila. É que para eu conseguir printar aqui. Ah, tá. Mas eu tô vendo vocês. É que eu falei, aqui, você não vai aparecer. Tem os diamantes aqui, pessoal da turma. Despertar, que legal. Muito bom. Bom, eu printei várias aqui, gente. Que legal. Bom, quero agradecer a vocês todos aqui pela participação na aula. Espero que o que eu falei aqui tenha feito sentido para vocês. E pensem bem, tudo que foi falado aqui vai ficar aí na cabeça de vocês por um bom tempo. Vocês vão ficar aí revivendo tudo isso, viu? Mas é importante mesmo que isso fique ruminando aí dentro de você, porque isso é só uma pontinha do que o autoconhecimento pode fazer por vocês, viu? Não sei se a Cláudia está aí ainda, acho que a Cláudia está. Você quer finalizar, meu amor? Quero. Tá, então, ó, gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Obrigado a você também. Amamos você. Ah, Ela é ótima, não é, gente? Eu não falei que eu tinha que trazer essa mulher para vocês conhecerem? Maravilhosa. Obrigada. Eita, nós. Então, isso aqui é só uma amostra de tudo que ainda pode acontecer, né? E isso aqui que a Sheila falou foi só ali, superficial, e já impactou bastante, não foi? Pois é, quando eu digo que alguma coisa foi bom para mim, eu quero que vocês também tenham acesso a isso. E realmente foi, assim, o que me ajudou a saber quem eu realmente sou, né? Curar as minhas dores emocionais e encaixar as peças, como eu disse para vocês. Então é isso. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Gente, aguenta um pouquinho, as aulas vão ficar disponíveis. A gente sabe que, né? Já geralmente a gente costuma colocar e disponibilizar as aulas mais rápido, mas vai ser disponibilizada, tá? A gente aguarda vocês aí sábado, vamos dar um dia aí de descanso para essas conexões chegarem até o coração, mas no sábado não percam a aula que o Flávio vai dar, vai ter uma participação minha, e ali a gente vai dar a senha do sucesso em vendas, e mais informações que depois vocês vão ficar sabendo no sábado. Então, Sheila, muito obrigada, sua estreia foi incrível, bem-vinda ao nosso time. Eu fico muito feliz de você ter dito sim, né? Eu estava ali bem desejosa mesmo de que você dissesse sim, e que bom. E é isso aí, pessoal, continuem com a gente nos grupos, tá? Não saiam, convidem mais pessoas, não é só para nós da Timol, a gente quer que todas as pessoas tenham acesso a isso, então sintam-se à vontade para trazer pessoas, né? E sábado a gente se vê. Muito obrigada a todos pela presença e espero que faça diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. E na da própria Sheila, né? Porque todos nós passamos por um processo que resultou em benefícios muito grandes. Então, do fundo do coração, a gente quer entregar um conteúdo que faça você viver a vida que você merece. Tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite.